Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me dessa semana. Entramos no capítulo 58 ao 59 do livro de Doutrina e Convênios. E o tema dessa semana é ocupar-se zelosamente numa boa causa. Estudaremos os seguintes tópicos. As bênçãos vêm de acordo com o tempo de Deus e com nossa diligência. Podemos realizar muita retidão de nossa livre e espontânea vontade. O domingo é o dia do Senhor. Nossas tribulações podem nos aproximar do Senhor. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Bom, o primeiro tópico é: as bênçãos vêm de acordo com o tempo de Deus e com nossa diligência. Doutrina e Convênios 58, versículo 2 a 3 diz assim: Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino de Deus, no reino do céu. Olha que interessante isso, né? Muitas vezes passamos por tribulações na nossa vida, mas aquele que é fiel nesses momentos de dificuldade e tribulação vai receber maior recompensa no reino do céu. Ele continua: Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Então, muitas das bênçãos, dessas glórias que nós receberemos, nós não temos a capacidade de enxergar isso nesse momento de tribulação. Não temos essa capacidade com os nossos olhos naturais, né? Então, nós precisamos confiar em Deus aí, saber que nós seremos muito abençoados por ser fiel nesses momentos de tribulações. Ele continua: Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória, ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Lembrai-vos disso, que eu vos digo de antemão, para que o guardeis no coração e recebais o que se seguirá. Então, mais uma vez ele repete a escritura, né, que após as tribulações vêm as bênçãos, e que nós seremos coroados. O Senhor sabe do sofrimento de cada um de nós. Cada um passa por um certo tipo de provação, tribulação, sofrimento. O Senhor conhece. E é nessas horas que nós temos que demonstrar nossa fé, demonstrar que temos um testemunho, acreditamos em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e se formos fiel, nós seremos abençoados, receberemos aí uma coroa de glória, né? O Senhor vai nos abençoar. Ele fala no versículo 21, uma escritura que me chama a atenção: que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Então, nessa revelação que Joseph Smith recebeu para Doutrina e Convênios, registrado em Doutrina e Convênios, fala também a respeito disso, que nós devemos, como filhos obedientes de Deus, que guardam os seus mandamentos, não há necessidade de não cumprir as leis do seu país. Então, seja obediente às leis do seu país, assim como você também é às leis de Deus. Próximo tópico: podemos realizar muita retidão de nossa livre e espontânea vontade. Então, aqui aí, ao lado a imagem da árvore da vida, com uma barra, essa barra de ferro aí que representa o evangelho de Jesus Cristo. Então, aqueles que forem fiéis e obedientes, né, alcançarão aí a árvore da vida, né, nesse exemplo do sonho de Leí, sendo obediente. Ele fala assim no versículo 26, pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio, portanto, não recebe recompensa. Então, o Senhor é bem claro aqui, né, que ele não gosta daquele servo que precisa estar mandando fazer sempre as coisas. O Senhor não gosta disso. O Senhor gosta daquele homem que, ele diz assim, em verdade eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Então, é dessa maneira que o Senhor pede para que os homens aqui na terra sejam, né? Que façam as coisas de sua livre e espontânea vontade, sem ter que ficar sendo compelido a ser mandado em todas as coisas. O Senhor não gosta disso. Ele continua, mas o que nada faz até que seja mandado e recebe o mandamento com o coração duvidoso e guarda-o com indolência é condenado.
Então, mais uma vez aqui, o Senhor é bem claro que nós devemos fazer as coisas sem ser mandado. É bem simples isso, né? Você vê, por exemplo, uma casa que precisa ser limpa, né? Ou precisa pedir para um filho, por exemplo, limpar o seu quarto, arrumar o seu quarto, ou uma casa. Se você vê que tem essa necessidade, vai lá e faz, né? O filho vai lá e vê essa necessidade, vai e faz. O pai vai ficar contente, né? Mas ao contrário, o filho vai fazer somente se for mandado. Então, é dessa maneira que o Senhor quer que a gente não faça, né? Ser mandado em todas as coisas. Ele continua no versículo 30. Quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Olha só quão forte é essa escritura, né? O Senhor falando aqui que ele cumpre todas as suas promessas. O Senhor cumpre todas as suas promessas. Então, ele fala, quem sou eu, né? Quem sou eu que fiz o homem? Ou seja, como nós não podemos cobrar ele, né? Cobrar as bênçãos, se nós não obedecemos seus mandamentos. É bem simples. Então, se nós obedecermos, o Senhor vai cumprir as promessas dele, de nos abençoar pela obediência a cada mandamento. Ele fala assim, eu mando e os homens não obedecem, revogo e eles não recebem a bênção. Depois dizem em seu coração, esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem, mas ai deles. Então o Senhor fala aqui, né? Ele manda, as pessoas não obedecem, depois reclamam porque não recebem as bênçãos. Ah, o Senhor não me abençoa, eu não acredito em Deus, Jesus Cristo, ou não recebo as bênçãos. A pergunta que ele faz aqui é, você está guardando os mandamentos? Você está fazendo a vontade dele? E a gente vai aprender mais sobre isso, mais para frente aqui. Ele continua, eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado e eu, Senhor deles, não mais me lembro. Dessa maneira, sabereis se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Então, se você não está guardando os mandamentos, não está sendo digno de receber as bênçãos de Deus e está reclamando, o que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados, confessar e abandonar. Ele continua no capítulo 59, versículo de 1 a 2, diz, eis que, diz o Senhor, bem-aventurados são os que subiram a essa terra com os olhos fitos na minha glória, de acordo com os meus mandamentos. Porque os que viverem herdarão a terra, e os que morrerem descansarão de todos os seus labores e suas obras segui-los-ão. E nas mansões de meu Pai, que lhes preparei, receberão uma coroa. Então, se nós formos filhos fiéis e obedientes a Deus aqui nessa terra, nós seremos recompensados, como eu disse aqui no começo. Porque todos nós vamos morrer, todos nós vamos descansar, como ele fala aqui, dos nossos labores, dos nossos trabalhos. Mas nós vamos poder herdar essa mansão do nosso Pai, viver ao lado do nosso Pai, através de uma coroa aí, né? Receberão uma coroa onde o Senhor preparou. Então, nós vamos aguardar para ver o que significa essa coroa. O próximo tópico é, o domingo é o dia do Senhor. Então, nós temos aqui do lado uma imagem, né, uma família aí reunida, indo para a igreja no domingo. Então, o domingo a gente aprende que é para isso mesmo. Domingo é o dia do Senhor. E ele fala assim, e para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, esse é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. Então, domingo foi feito para isso, para nós descansarmos dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, para ir à casa de Deus, demonstrar a nossa devoção, né, a Deus, guardando os seus mandamentos. Ele continua, lembra-te, porém, que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou, em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Em verdade, isto é jejum e oração, ou, em outras palavras, regozijo e oração. Então, o Senhor pede para que nós façamos, né, do domingo um dia santo, um dia sagrado, onde nós
nos conectamos com Deus, nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, nos reconciliemos com o nosso próximo, possamos fazer visitas aos nossos familiares, aos doentes que estão nos hospitais, na medida do possível. Então, o domingo ele foi feito para isso, para a nossa devoção a Deus. E também para tomar o sacramento. Aqui a imagem ao lado, né, mostra o sacramento onde nós devemos tomar para renovar os convênios do batismo, tomando sempre o corpo e o pão, né, em lembrança do corpo, e a água em lembrança do sangue de Jesus Cristo. E ele diz assim: em nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas, e não obedece seus mandamentos. Então, aquele que não reconhece a mão de Deus em todas as coisas, é aquele que o Senhor se ofende. O Senhor faz as coisas por nós, faz as coisas pelos seus filhos, derrama suas bênçãos, e aí vai o Filho de Deus e não reconhece essas bênçãos, não reconhece a mão do Senhor na vida dele. Então, isso ofende muito a Deus. Nossas tribulações podem nos aproximar do Senhor. Então, esse é o último tópico. A irmã Linda Reeves, ex-membro da Presidência Geral da Sociedade de Socorro, ela ensinou: o Senhor permite que sejamos testadas e provadas, às vezes até o máximo de nossa capacidade. Vimos a vida de entes queridos e talvez a nossa própria ser figurativamente queimada até as cinzas, e nos perguntamos por que um Pai Celestial amoroso e carinhoso permitiria que uma coisa assim acontecesse. Mas Ele não nos deixa nas cinzas. Ele se ergue de braços abertos, ansioso para convidar-nos a vir a Ele. Ele está ansioso para ajudar-nos, consolar-nos e aliviar-nos as dores, se confiarmos no poder da expiação e honrarmos nossos convênios. As provações e tribulações pelas quais passamos podem ser exatamente aquilo que vai guiar-nos para achegar-nos a Ele e apegar-nos a nossos convênios, de modo que possamos voltar à sua presença e receber tudo o que o Pai Celestial possui. Então, é uma citação aí bem interessante, porque cada um de nós passa por algum tipo de provação ou dificuldade aqui nessa vida. Mas o Senhor é claro para que a gente possa aprender tudo isso, que tudo isso vai nos fortalecer, vai nos preparar, sendo fiel nessas tribulações, para que um dia a gente possa voltar à presença de Deus. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, seja financeiras, sejam dificuldades sociais, emocionais, ou dificuldades físicas, com doenças, ou com a perda de um ente querido. Então, seja qual for a sua dificuldade, eu convido você a fortalecer a sua fé, se aproximar mais de Deus nesses momentos. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar. Eu sou muito grato por saber e aprender essas coisas com cada um de vocês. Eu convido vocês a compartilharem aqui a mensagem, escrevendo aqui nos comentários qual a escritura, algum sentimento que você tem, que você possa compartilhar aqui com as pessoas que também estão assistindo. Eu vou deixar também um link aqui abaixo de um vídeo que fala muito sobre as tribulações, de sermos fiéis nas tribulações. Eu vou deixar um link aqui para que vocês possam assistir esse vídeo também, tá ok? E se você ainda não é membro da igreja, eu vou deixar um link aqui também para você aprender e pesquisar mais a respeito do Evangelho Restaurado. Eu fico por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima semana.